Alô? Foi. Bom, pessoal, boa tarde. Então, como foi explicado, né, o trabalho ele consiste basicamente, focando aí no tema do trabalho, consiste basicamente em fazer um review da literatura, focando nas soluções que performem esses DAA, né? Na verdade, isso a gente vai retomar em breve o contexto disso daí, mas o contexto principal é o Simua, o projeto Simua. Bom, passando aqui. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo professor Christopher Sequeira, que faz parte do corpo docente do ITA, e pela Jane Samara dos Santos. Nós três fazemos parte ali do Lab, que é o Centro Espacial ITA, provavelmente alguns senhores conhecem, e esses foram os autores do projeto. Não está funcionando. Bom, esse projeto Simua, ele vem de um acordo bilateral com o Brasil e Suécia chamado de Air Domain Study. Esse Air Domain Study, basicamente, ele contempla uma gama de projetos isolados, mas o nosso caso específico, como já foi citado, é o Simua. Né? Simua, basicamente, a tradução livre, ela vai ser focado a integração segura de aeronaves tripuladas e não tripuladas no espaço aéreo não segregado. Lembrando aqui que a gente tem o domínio do ATM, e cada uma das regiões separadas, até 400 pés, a gente vai ter a zona UTM. Então, esse é o domínio de interesse do nosso projeto. Nós vamos ter aeronaves diversas aí, principalmente drones, né, focando aí na drones de delivery, drones de pulverização, se for o caso, mas a parte é que vamos ter a interação diversa de aeronaves nesse espaço aéreo, e nós precisamos focar no desconflito, porque essa interação pode provocar algo muito complexo, né, de se gerenciar. Passando aqui pelo escopo do trabalho, nós temos primeiramente os desafios a serem cumpridos, né? Temos a consciência situacional, as referências muitas vezes vão citar como situational awareness, o collision avoidance, que nada mais é do que evitar colisão entre essas aeronaves. Temos também os acordos regulatórios. A comunicação ela é muito importante, como que a aeronave se comunica com as demais e como ela tem um protocolo de comunicação com algo gerencial central. Restrições tecnológicas também devem ser importantes. Lembrando que cada aeronave tem a sua tecnologia desenvolvida, então precisamos levar em consideração essas restrições. A integração com o ATM, que já foi mencionado, então o ATM vai ser o domínio máximo isso, e ele deve integrar ali a zona UTM, que é o nosso foco principal. A interação homem-máquina, que muitas vezes vai existir, aeronaves tripuladas, mesmo quando não são tripuladas, temos drones recreativos, por exemplo, ainda assim temos essa interação homem-máquina. E, por fim, o custo e escalabilidade, que não é muito o foco do nosso projeto, mas também deve ser levado em consideração. E, para nortear isso, temos 4 grandes questões, né, da pesquisa, porque a pesquisa ela deve ser feita em cima disso, são como se fossem KPIs de projeto, requisitos de projetos a serem cumpridos. Então, 4 questões principais que vão nortear o desenvolvimento desse projeto. Primeiro, vai ser quais soluções tecnológicas devem ser desenvolvidas para o Remote Pilot in the Command, que é o RPMC, né? Tradução livre aí. E ele deve cumprir o anexo 2 do ICAO, né? E isso vai levar em consideração também evitar colisões, por exemplo. A segunda questão do projeto: quais conceitos e soluções tecnológicas devem ser desenvolvidas ou adaptadas para permitir o gerenciamento automatizado desses drones no tráfego da zona UTM. Terceira questão: se existe a viabilidade de usar as tecnologias já existentes na aviação tripulada, por exemplo. E por fim, a última questão é a mesma ideia de tecnologias e soluções, mas focando no desconflito da aeronave não tripulada, ou seja, funções do DA. Quando eu citei inicialmente o DA, né, o DA, é o Detect and Avoid, a tradução livre dessa sigla. Ou seja, você tem que detectar e evitar esses perigos, né, essas rotas de colisão. Assim, você tem que fazer o desconflito estratégico dessas aeronaves.
Só passando rapidamente pela primeira parte da pesquisa, é, voltando na questão do ICAO, né, vai ter uma série de requisitos que devem ser cumpridos, mas no fim, todas elas vão, focando aí no DELI, no Detect and Avoid, todas elas vão focar em tentar responder se existem metodologias que podem ser usadas para desenvolver ou adaptar as soluções. Isso vai incluir, por exemplo, o uso de sensores dos aeronaves, LiDAR, câmera, eh, sensores aeroacústicos, talvez, para detectar o entorno da aeronave, e os próprios algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, que devem ser considerados também. Ou seja, no fim, todos eles vão focar nisso e as tecnologias de comunicação com o sistema de vigilância ele vai depender, por exemplo, da transmissão, como, por exemplo, a DSB, por causa de aeronaves tripuladas, e também a parte de aeronaves cooperativas e não cooperativas. Talvez os senhores já conheçam a diferença entre esses dois, mas a questão é, quando não é cooperativo, é muito mais complexo, porque o drone, focando no drone, ele não tem uma forma de dizer que ele está ali na região, mas ainda assim ele deve ser considerado como um elemento dessa interação no cenário. Então nós precisamos focar ainda assim nessa parte mais complexa. A segunda questão, né? Se existem metodologias que podem ser usadas para desenvolver ou adaptar as que já existentes, mas focando na zona UTM. Isso vai novamente retomar as questões de machine learning e IA. Algumas soluções como, por exemplo, o Remote ID Tracking. Lembrando que isso, por mais que não tenha no escopo do trabalho que foi publicado no SIGINT, ainda assim faz parte do escopo do trabalho do CIMU. Isso é importante mencionar. Isso já está sendo desenvolvido também. Tem uma parte de Communication Data Exchange, que basicamente vamos ter aqui domínios isolados de dados da aeronave, dados meteorológicos, dados de sensores, e vão ser feitas as trocas com as demais entidades, incluindo o gerenciamento da BFN. E Sensor Fusion também deve ser levado em consideração. O Sensor Fusion, ele foca basicamente em você ter os sensores diversos, como LiDAR, câmera, aqueles sensores que já foram discutidos, mas a ideia é que no output desses sensores seja unificado tudo isso, porque como que você vai fazer com que o drone tenha, o aeronave em questão tenha uma decisão estratégica? Então você tem que jogar no output uma resposta única para fazer esse conflito. A figura da esquerda é um algoritmo para drones de 8 motores, no caso, e os autores eles tentam adaptar uma solução que já existe, no caso a rota em vermelho, e a rota azul é o que eles desenvolvem e eles melhoram, porque eles perceberam que quando estavam em altas velocidades, a vermelha ela não era tão performática assim, através da simulação do Simulink. A terceira questão, a gente conseguiu identificar uma abordagem já existente, que é o Daedalus, né? A própria NASA desenvolveu, no caso, esse algoritmo, só que o único porém é que ele serve para acima do UTM, ou seja, acima de 400 pés. Ele serve para aeronaves de asa fixa, mas é basicamente um desconflito de aeronaves em rota de colisão. Talvez para adaptar para o nosso cenário. Lembrando, é acima de 400 pés por critério de requisito do projeto da Daedalus. Mas isso não significa que não pode só ser aplicado para a zona UTM. Por fim, a quarta questão ela vai retomar toda essa integração das aeronaves e para garantir a prevenção de colisões e segurança geral das aeronaves. Ou seja, esses sistemas também devem possuir capacidade de tomar decisões rápidas em tempo real, exigindo a implementação de algoritmos sofisticados. Em resumo, a integração no espaço aéreo ela vai depender de abordagens e desafios com multiparadigmas, ou seja, segurança, tecnologia, a regulamentação, que já foi discutida, e a comunicação. Lembrando que o que está apresentado aqui ela é uma
um review das referências, do review bibliográfico que já foi feito, mas ele não traz ainda, dentro do contexto do SIG, do que foi publicado, os trabalhos desenvolvidos em paralelo que já fazem parte do projeto Simula. Nós temos ali no Lab, estamos trabalhando com o REST, por exemplo, já temos algoritmos que já foram começados a serem desenvolvidos, como, por exemplo, previsão de clima, previsão de uso de imagens de câmera para identificar formação de nuvens de chuva. A ideia é fazer o Sensor Fusion disso tudo também. Então, nós estamos caminhando para esse acordo, que esse acordo seja, de fato, implementado e desenvolvido em cima dos drones. No final das contas, isso tudo vai fazer com que essa integração seja de forma segura e tenhamos essa decisão aí de conflito estratégico. E por fim, eu deixo aqui meu e-mail e o LinkedIn para contato. Lembrando que o agradecimento principal ao ITA por estar prestigiando esse evento, o ICEA, DCEA, e o próprio FCMC por fornecer os subsídios necessários para o desenvolvimento desse projeto. Obrigado. Muito obrigado, João. O João, Carmen, na vida de Minas Gerais, pelo projeto, e o nome do projeto, eu comecei o projeto Simula do NGCL, o projeto também cai. Várias traços são de garnings onde verão ali o staging, a gente leu em tal guides ou faz o cara que eu acho não freelance. Eu acho os nomes você para entender how to projeto. Uma pergunta muito interessante. No caso da aeronaves não tripuladas, focando em drones, nós já desenvolvemos, por exemplo, o Remote ID, que apesar de ele não ter algo tão próximo do ADS-B, ele faz de alguma forma o drone consegue dizer, olha, cara, eu estou aqui em algum ponto específico. Então ele consegue ser uma aeronave colaborativa, ou seja, ele está emitindo os dados e dizendo para o ponto central de gerenciamento que ele está naquela região. O nosso Remote ID atualmente ele não está tão preciso no sentido de identificar as coordenadas exatas dessa aeronave. Isso não é que ele, por exemplo, talvez sensores até mais ideais para isso, como o próprio GPS, por exemplo. Mas essas tendências do Remote ID já estão assim, tão muito próximas do que o ADS-B já tem entregue. Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta. Exato. Tem isso tudo para dar de cuidado de cultivar a nossa economia. O aspecto em la América e Vicente são assim grandes. O ADS-B não tem fôlego para 20 mil aeronaves, assim, né? Então, a gente, claro, como revisão bibliográfica a gente levantou, né? Mas a FAA e até os europeus assim, estão migrando para ter esse Remote ID, que é como se fosse a mesma lógica de broadcast, né? Ficar mandando informação para todo mundo, e com os códigos, a assinatura, quem é a aeronave, quem é o piloto, para onde está indo e assim por diante, né? Então o Remote ID já está tentando ser migrado para ser requerido mandar. Mais alguma pergunta? Primeiramente, parabenizar a apresentação. Meu nome é Rafael, também estou trabalhando um pouco com essa questão do TM. Eu tenho algumas dúvidas mais práticas. Que tipo de aeronave, mais ou menos, você está pensando em implementar esse tipo de identificação? Se é, por exemplo, aeronaves mais de asa fixa, se é de asa rotativa, como essas pequenas? E qual que é o escopo, assim, de ambiente? Você está pensando em ambientes urbanos, interurbanos? Se seria, por exemplo, entre diversas cidades, uma área chata, mais local? Como é que está sendo pensado isso? Perfeito. Com relação às aeronaves, de fato, existe uma diferença, né, de pensar até nos próprios algoritmos. Você não pode
pegar um algoritmo que foi desenvolvido no hexacóptero, por exemplo, e adaptar para um asa fixa. Adaptar até dá, mas não usar o mesmo algoritmo. A princípio, nós já temos um acordo de usar o drone de asa fixa. Ele, na verdade, ele decola vertical, mas o voo dele completo é asa fixa. Então, ele voa na horizontal. Então, a priori seria isso, mas os nossos ambientes de simulação, nós usamos um software que permite múltiplas aeronaves. Então, é possível, ali na simulação, você setar parâmetros para um hexacóptero, por exemplo. Com relação ao cenário de interesse, nós temos já o acordo desenvolvido para o nosso case ser aplicado em cima do mapa de Florianópolis. Então, é uma área, de certa forma, urbana, mas também contempla um pouco ali da região litorânea, do tráfego de embarcações. E, assim, a ideia é que tenhamos interações múltiplas, tanto de aeronave para aeronave, quanto de aeronave para veículos, o próprio terreno, né, obstáculos naturais e talvez até pessoas, e pássaros, que são mais entidades randômicas, assim, que você não consegue prever exatamente a real intenção daquela trajetória. Não sei se eu respondi muito. Ok? Bom, vamos agradecer, porque nós temos que continuar. Ainda tem mais uma apresentação depois dessa, tá? E ótimo.